Afinal, por que é tão difícil a gente se relacionar bem, se por outro lado é algo tão natural nosso? A gente está sempre se relacionando, a gente precisa disso. Eu, Hugo, mesmo tenho as minhas dificuldades, mesmo com as pessoas que eu amo. E duvido também que você não tenha tido alguma dificuldade nesses últimos 7 dias, porque é algo muito comum das pessoas, nós termos nossas dificuldades. E justamente por ser algo tão comum, que é tão importante a gente aprender sobre isso para a gente conseguir o contrário. Não simplesmente relacionar bem com as pessoas, mas até chegar a relacionar bem com as próprias dificuldades. E aí, com essa ideia, eu tirei as 3 lições do documentário. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Hugo, muito bem-vindo aqui ao canal, um canal focado em ajudar você a alcançar os seus sonhos com mais equilíbrio emocional e produtividade. E assim como eu fiz nos últimos vídeos, eu agradeço um dos comentários aqui publicamente, hoje da Ana Lucinha. Ela falou assim: já me inscrevi, sei que vai ajudar muito. Obrigado, Ana Lucinha, esse é realmente o intuito aqui do canal, ajudar muito. E a primeira ideia que eu trago para vocês sobre o porquê que a gente tem tanta dificuldade assim em relacionar com as pessoas, é que muitas vezes a gente se esconde dos grandes problemas. Sabe onde que a gente se esconde? Nos pequenos. Se você olhar no documentário, lá no minuto 17, você vai ver que o Tony Robbins está entrevistando uma menina. E essa menina diz que o maior problema dela é uma dieta. Ela quer simplesmente obedecer a dieta para ficar com mais saúde, ter um corpo melhor. Mas o interessante é que o Tony começa a perguntar assim, o que é mais importante para ela, o que ela está buscando com aquilo tudo. E aí ela começa a falar, não na verdade de alimentação, mas sim que o mais importante para ela era família. Ele começa a investigar, e vocês não vão acreditar. O assunto sai completamente de dieta e ela começa a perceber que ela tem uma dependência exagerada de atenção do pai dela. Na verdade, é como se a dieta fosse simplesmente uma casquinha de coisa menos importante que ela está dando atenção, sendo que o mais importante mesmo, que ela tinha de mais frágil dentro dela, era um relacionamento com a família. Aí ele concluiu, inclusive, que o importante era que ela amasse o pai dela, até com os defeitos que ele tem, e para ela não depender tanto assim do pai dela. E aí você pensa, poxa, mas o papo não era sobre dieta? Sim, era sobre dieta, mas acabamos percebendo que na verdade ela estava se escondendo dos grandes problemas que ela tinha com a família, focando na dieta. Entende que você focar nesses pequenos problemas, né, você focar nessas coisinhas do dia a dia, por um lado é até gostoso, porque você começa a desfocar dos grandes problemas, você não resolve o seu grande problema, você não precisa se esforçar para resolver aquele grande problema e você pode até culpar as outras pessoas por coisas que na verdade não são culpa delas, coisas que na verdade estão dentro de você. Só que no fundo você não resolve efetivamente os seus problemas e a coisa continua te dando trabalho ao longo da vida. É como se você tivesse um pneu furado no seu carro e você está querendo trocar o rádio. Não resolve nada trocar o rádio em relação ao pneu furado, o pneu continua furado, o problema se repete. Entende? E eu não estou falando aqui para você fingir que os problemas pequenos ou grandes não existem. Não é isso, a gente tem que dar atenção para tudo. Mas é justamente essa perspectiva, dar atenção para tudo. Não é só para o pequeno problema, entende? Mas também para o grande. E eu trago para você. O que você talvez nos seus relacionamentos está deixando passar aí? O que esse elefante que está na sala que você não está percebendo, esse grande problema que você não está percebendo e precisa da sua atenção? E aí a gente também parte para a segunda pergunta que tem muito a ver com isso. Tudo bem, eu gostaria de dar atenção para os grandes problemas, mas como que eu vou saber qual que é o grande problema? E aí a gente parte para a nossa segunda ideia que eu trago para vocês. Mas antes, vou fazer uma sugestão para você. Se você gosta dessa ideia de aprender melhor sobre como se relacionar melhor com as pessoas, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre passando vídeos sobre isso, sobre inteligência emocional e produtividade. Eu acredito que sim, pode ajudar na sua busca. E a segunda ideia sobre por que a gente muitas vezes tem dificuldade em relacionamento é que muitas vezes a gente busca a resposta do lado de fora em excesso e esquece de olhar as respostas que a gente já tem. Se você for olhar lá no minuto 51 do documentário, você vai ver a história da Dawn Watson. A história dela é pesada, ela conta a história de, assim como da dela, de várias outras pessoas que ela presenciou, que viveu um abuso sexual na infância. A família dela viveu uma história de muito abuso. Enfim, é uma história de muita superação. Mas tem um momento que ela fala uma frase muito interessante. Ela fala assim: eu tenho a minha própria visão de Deus. Mesmo tendo crescido com visões de um Deus nojento, eu acredito em outra coisa, mesmo nunca tendo visto. Olha que interessante, na verdade, ela acreditou em algo que estava dentro dela. Ela nunca viu isso, esse mundo mais saudável. Mas aquilo estava dentro dela.
E a mesma coisa para você, muitas respostas que você está procurando, possivelmente você não vai encontrar do lado de fora. E talvez ela até exista, mas é tão difícil de ser encontrado que você vai encontrá-la primeiro dentro de você. Muitas vezes o lado de fora ele vai te dar como se fossem dicas para você encontrar o que você está procurando. Entende? Mas essa montagem mesmo do quebra-cabeça, essa junção das peças acontece dentro de você. E ainda que você por dentro, nos seus pensamentos, não tenha total clareza absoluta de tudo que vai acontecer, essa busca interna te dá como se fosse uma clareza dos primeiros passos. Por exemplo, talvez você nunca tenha tido, assim como Adão Watson, uma família assim super unida, super em paz, mas mesmo assim você consegue pensar na sua mente o que é uma família unida para você? O que é essa família que você está buscando? Você consegue produzir isso na mente e ainda que nunca tenha visto, você consegue trazer à tona. Enfim, exemplo externo é muito bom, sim, é claro que é muito bom a gente ter os nossos exemplos dos nossos heróis e se assemelhar a eles, mas isso não pode ser uma condição essencial para você dar os seus primeiros passos, principalmente os seus primeiros passos. Então pensa aí, em relação aos seus problemas de relacionamento, o que você já carrega a resposta, o que já está dentro de você e você não precisa continuar buscando assim tanto do lado de fora, principalmente para dar os seus primeiros passos. E, inclusive eu falei algo semelhante sobre isso no último vídeo que eu fiz sobre as lições do filme Avatar. Lá eu falei da importância da gente ter compromisso, principalmente compromisso com a gente mesmo, porque isso permite que a gente se aprofunde nas ideias, se aprofunde nas pessoas, se aprofunde naquilo que a gente já acredita. Então, se você ter compromisso, se você tiver compromisso com você mesmo, a tendência é que você não vai ficar de galho em galho em tantas ideias, se você tiver compromisso com as suas ideias. Enfim, lá no vídeo eu aprofundo mais, fica o convite e a sugestão também de você assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui no fim. E por fim, a última ideia de por que os relacionamentos são tão difíceis, muitas vezes é porque o corpo, o nosso corpo físico mesmo não dá a infraestrutura para a gente ter bons relacionamentos. E lá no documentário você vai ver, é muito interessante. O Tony, a rotina dele, o Tony Robbins, é de fazer academia, de pular muito em cama elástica antes de entrar no palco para ajudar as pessoas. No dia da preparação também, para o evento, ele entra na piscina gelada. Isso por quê? Ele entende, ele mostra pra gente que entende que um corpo fraco não dá energia para a pessoa, não dá ânimo para ela conseguir fazer a mudança que exige. Essa mudança precisa sim de uma infraestrutura, sabe? É como se o corpo fosse realmente um suporte da mudança emocional que você está querendo fazer. Então, se você quer se desafiar, se você quer ir além, faça exercício físico, vai numa academia, não somente para você ter um corpo bonito, um corpo saudável, mas para você ter infraestrutura emocional. Eu mesmo assistindo o filme, o documentário do Tony Robbins, vou contar para vocês, eu passei aí mais na academia também com essa perspectiva e sugiro que você faça bastante isso, cuide do seu corpo. O documentário é muito bom, tá lá na Netflix até hoje e espero que tanto esse vídeo aqui quanto o documentário façam muita diferença na sua vida. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!